Salmo 127, 3. Quem somos? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós somos, você como filho, você é herança do Senhor. Então uma outra coisa que eu quero te pedir nessa noite é: esqueça o que falaram a seu respeito. Esqueça o que você sabia até hoje que não vem da parte do Senhor. Esqueça também as maldições que talvez os seus pais ou os seus tutores lançaram sobre vocês, né? As palavras que lançaram de repente de que você não vale nada, de que você não tem um futuro brilhante, de que você é desobediente, que você é maldoso, que você é birrento, que você é briguento. Esquece todas essas coisas. Eu estou aqui para falar com você hoje o que Deus fala a seu respeito. Então você como filho é herança do Senhor. A minha filha é herança do Senhor para a minha vida, para a vida do meu pai, da minha sogra, que são os seus avós. Eu sou herança do Senhor para minha mãe e para o meu pai. E isso não diz respeito à terra. Não é desrespeito nesse plano terrestre apenas. Herança do Senhor é para a eternidade. Eu tenho uma herança no céu. A minha herança, por enquanto, eu tenho uma, que se chama Antonella. No céu eu ainda não sei qual vai ser o nome que ela terá. Mas eu tenho uma herança no céu, porque a minha herança é eterna. O meu pai tem 3 heranças eternas no céu. O Yuri, eu e o meu irmão Glauco. Filhos são herança do Senhor. Como nós, como família cristã, temos falhado. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida, mas como nós, como família moderna cristã, temos falhado em acumular herança. Nós estamos tão egoístas, tão medrosos, tão limitados, que no máximo que queremos é um filho. E olhe lá. Mas você não sabe da minha dificuldade? Eu não sei. Eu sei dos meus pensamentos, eu sei o que eu pensava até aqui. E eu sei do que Deus está revelando ao meu coração sobre família nesse tempo. E tem algumas que estão trabalhando bem, como a Andressa, né, o pastor Jean, a minha sogra, trabalharam bem para construir herança no céu. Louvado seja Deus. Meu pai, eu nunca entendi isso. Nunca havia entendido isso. E agora eu tenho pedido a Deus oportunidade de acumular mais herança no céu. Então, está nas mãos do Senhor. Nós somos herança do Senhor para os nossos pais. Sabe, nós fomos desejados, nós fomos planejados. Nós somos amados. Outra coisa que nós somos Salmo 127, 4. Logo embaixo aí. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Você, filho, é como flecha na mão do guerreiro. Sabe o que é isso? Que você é a força, você é o conteúdo dentro da sua casa que vai invadir aonde quer que essa flecha tenha que alcançar. Você é como uma flecha, você é como um testemunho, você é como uma prova de vida, você é como uma referência de que aquele lar tem Jesus, que aquele lar é abençoado. E então quando você é lançado, as pessoas percebem isso. E se você continuar lendo, você vai ver que os homens que têm muitos filhos, eles eram felizes porque eles eram vitoriosos na batalha. Os seus pais podem ser vitoriosos na batalha porque eles têm filhos na aljava. Filhos abençoados.
filhos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus fala a nosso respeito. Eu sempre profetizo na vida da Antonella, que a Antonella, ou os meus, se tivermos mais, eles serão como flecha perfumada para as nações. Aonde a Antonella for, ela vai perfumar a essência de Cristo. Aonde? De dentro do meu lar, a essência de Cristo, ela vai sair pelas nações, como flecha perfumada, alcançando os corações, alcançando as vidas, testemunhando de Cristo, testemunhando que é possível ter uma família segundo o coração de Deus, testemunhando que o mundo jaz do maligno, mas dentro do meu lar é levantado um altar de adoração ao Pai, que virá nos buscar. Nós somos essa flecha. Você não pode entender menos do que isso. Você é essa flecha. Eu acabo falando sobre a Antonella, porque ela é minha filha, mas eu estou falando de nós, sabe? Eu não estou falando só dos nossos filhos agora, não. Eu estou falando de nós como filhos. Nós somos herança do Senhor. Nós somos como flechas na mão do guerreiro. Isso remete, isso declara que nós temos um propósito. Quando a palavra de Deus diz que nós somos como flechas na mão do guerreiro, significa que nós temos um propósito. Nós fomos chamados para algo. Nós não somos frutos do acaso. Provérbios 17, 6. E depois, anota aí para não demorar a abrir, por favor. Salmos 139, 16. Agora Provérbios 17, 6. Depois, Salmos 139, 16. Desculpa, só inverte. São as mesmas referências, mas eu vou ler primeiro o Salmo 139, 16, já que eu já falei que nós não somos obra do acaso. Salmo 139, 16. Primeiro, depois o outro. Obrigada. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Nós não somos obra do acaso. Ah, pastora, mas você não sabe a minha história, você não sabe como que eu nasci, você não sabe que eu só nasci porque Deus quis que eu nascesse, você não sabe que minha mãe e meu pai não me queriam, você não sabe que eles tentaram me tirar, você não sabe a violência, as violências que a minha mãe passou quando estava grávida. Você não sabe de nada ao meu respeito. Você não entende o meu sentimento. Como que eu não nasci por acaso? Como que eu tenho algum propósito? Como que eu sou alguém? Como que eu posso chegar a esse entendimento? Queridos, mesmo que você não tenha sido desejado ou desejado pelo seu pai terreno, pela sua mãe terrena, o Senhor quem te formou, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te viu ainda informe, quando os seus pais ainda não tinham te visto, quando os seus pais ainda não sabiam que você estava ali. Isso é maravilhoso demais, como diz o salmista. Isso é grande demais para nós entendermos. Então nos basta entender que isso é um milagre de Deus. Nos basta entender que não somos obra do acaso, como Satanás tem tentado colocar nas nossas mentes, como Satanás usa uma atitude, uma situação para te fazer pensar que você é qualquer coisa. Sabe, nós não somos obra do acaso. Você não é um acidente. Embora os seus pais, na sua falta de sabedoria, já possam ter falado isso com você, você não é isso. Porque o que você é não é sobre o que se fala a seu respeito, é sobre o que a Bíblia diz sobre quem você é. Isso nós precisamos entender. Uma outra coisa, Provérbios 17, 6. Toda hora bebendo ar. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, dos pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos.
Você, filho, você que é neto, você é coroa do seu avô. Sabe, não se limita só nos seus pais, não. É de geração em geração. Você é coroa do seu avô, você é coroa da sua avó. Você é alegria, Tá pronto? Você é alegria, você é privilégio. Você é prazer na velhice de alguém. Entende isso? Né? Quantos têm a oportunidade ainda de conviver com seus avós? Infelizmente, eu perdi os meus muito cedo. Mas eu tive um contato muito precioso com eles. E hoje, né, vendo a Antonella com meu pai, com a minha sogra, as crianças, como eu vejo que os netos realmente são a coroa dos velhos, né? Velhos, minha sogra tão jovem ainda, né? Mas por serem avós, né, que eu tô falando. A Comar, se estivesse aqui, ia me matar, né? Que ela é avó, né? Então, como que os netos são mesmo alegria para os avós? Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, é de poder ter presenteado meu pai com a minha filha. E eu tenho certeza que o André, como filho, também sente isso para a mãe dele. E, infelizmente, nós não temos a minha mãe e não temos o pai do André aqui. Mas nós ensinamos a Antonella a honrar os seus avós e a amar os seus avós. E nós vamos, no tempo determinado, vamos ensinar a honrar a memória dos dois que não estão aqui mais. E isso é muito maravilhoso. Percebe como que nós não somos obra do acaso? Percebe que não é só algo que aconteceu? Não foi apenas um descuido? Porque não se trata só de você, se trata de muito mais do que isso. Amém? Repita comigo: eu não sou obra do acaso. Se você é homem, você fala filho. Se você é mulher, você fala filha. Eu sou filha amada do Pai. Amém. Então, essa primeira parte sobre quem nós somos, eu encerro aqui e nós vamos começar a segunda parte para que nós fomos chamados. Eu queria passar um videozinho para vocês bem rápido. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. É um vídeo bem rápido, mas que vai fazer a gente refletir nessa noite. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta.
Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Bom, né? Para que fomos chamados? Efésios 6, 2. Depois, Colossenses 3, 20, se vocês quiserem se adiantar aí. Efésios 6, 2 diz assim, todos nós conhecemos: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Colossenses 3, 20. Ai, não. Anotei errado. Não, falei referência errada, desculpa. Efésios 6, 2. Êxodo 20, 12. Que eu anotei tão pertinho aqui, porque eu fui lembrando depois que eu já tinha escrito. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, em Efésios, no capítulo 6, né, o Novo Testamento faz uma referência ao Antigo Testamento, que está lá em Êxodo 20, 12. Ou seja, é uma mensagem do Antigo e é uma mensagem do Novo Testamento. É uma mensagem antiga e é uma mensagem atual. É uma mensagem pós-Cristo, né? Então, é uma mensagem e é um dever e é um mandamento para nós hoje. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Sobre honrar pai e mãe. Sabe, honrar é respeitar. Honrar é estimar. Honrar é acatar. E dentro desse padrão de honra, eu quero te perguntar como está a sua vida hoje como filho. Como está a sua vida hoje relacionado ao seu tratamento com os seus pais? Qual o nível de honra que você está dando aos seus pais hoje? Porque honrar pai e mãe, isso vai exalar para fora da sua casa. Isso vai mostrar fora da sua casa se você realmente faz ou como você realmente está fazendo. Honrar pai e mãe significa honrar princípios, honrar ensinamentos. Honrar pai e mãe significa ter uma conduta correta fora da presença dos seus pais. Quais os princípios que você tem mostrado fora da sua casa, dentro da sua casa, no tratamento com os seus pais? Como você fala com os seus pais? Como nós, como filhos, temos falado com nossos pais? Sabe, às vezes eu vejo pessoas falando com seus pais que me dá vontade de dar um tapa na boca. Porque quem é aquela pessoa para falar assim com o pai e com a mãe?
Uma atitude vergonhosa, lamentável. Filhos rebeldes, filhos mal criados, filhos mal educados. E os seus pais vão ter uma porção de ensinamento mais para frente. Sabe, mas hoje eu me detenho em falar para nós filhos como nós estamos respondendo aos nossos pais. Sabe, nós estamos numa geração de tamanha falta de honra, que às vezes o pai e a mãe falam coisas pra gente que nós ignoramos, que nós tratamos pai e mãe às vezes como bobos, como tolos, porque não conhecem o mundo atual. Olha, a escola que você está fazendo hoje, eles já se formaram há muito tempo. E é óbvio que eles não, talvez muitos, né, deles, ou muitos de nós, temos tido uma vida tão promíscua que realmente os nossos pais nem sonhavam em ter. Mas coitado de mim e de você, se é essa a nossa realidade. Nós estamos tendo uma vida medíocre, uma vida sem prática cristã, uma vida sem prática e ensinamento, porque nós estamos abandonando os princípios que os nossos pais nos deram. Nós estamos jogando para o ralo os princípios que nós ouvimos pelas madrugadas, os princípios que nós ouvimos pelas manhãs, os princípios que nós ouvimos pela noite. Ao primeiro encontro, ao primeiro momento fora do lar, nós estamos perdendo a nossa identidade, porque abandonamos o que os nossos pais têm nos falado. Obviamente, eu estou falando de pais cristãos. Ah, pastor, eu não tenho pai cristão, eu não tenho esse ensinamento, eu não tive esse ensinamento. Nós vamos chegar lá. Mas, a princípio, começa a prestar atenção em como você está tratando o seu pai e a sua mãe, como você está se dirigindo a ele, como você está se dirigindo a ela. Honrar pai e mãe é uma obrigação sua, porque é uma revelação de caráter. E não se trata de honrar pai e mãe por merecimento. Não se trata de honrar porque eles merecem, porque é uma mãe boa, é uma mãe dedicada, é um pai bom, é um pai dedicado. Não, honrar pai e mãe é um mandamento da Escritura, é um mandamento de Deus. Isso é sobre você, não é sobre o seu pai e a sua mãe, é sobre a sua essência. A honra ao pai e à mãe é sobre nós, filhos. Se trata de nós, não dos nossos pais. Sabe como eu demorei para entender isso? Como eu demorei para entender. Mas é tão bom que Deus, Ele vem te revelar as coisas. E Ele fala no seu coração e você só não faz se você não quiser. E você só não muda se você não quiser. E você só não é transformado se você não quiser. Se você estiver passando por esse momento, se você estiver passando por dificuldade em honrar os seus pais, porque talvez eles não tenham te honrado, entenda que é sobre você. Entenda que é sobre a sua atitude, é sobre o seu dever. Deus vai falar com seu pai. Deus vai falar com sua mãe. Se detenha no que Deus está falando com você hoje. Amém? Agora sim, Efésios 6, Agora sim, Efésios 6, 1 e Colossenses 3, 20. Desculpa, gente, porque está muito juntinho aqui. Faz o seguinte para mim. Acho que o sistema aqui é muito lento, né? Por isso que eles não conseguem abrir. Tá. Então, por favor, abra para mim lá em Provérbios, capítulo 6, de 20 a 23. Provérbios 6, de 20 a 23. E esses aqui eu vou abrir aqui, tá? Deixa esse lá para mim. Pode deixar lá, que daqui a pouco eu vou ler. Então, vamos lá. Efésios 6, 1 diz, para quem nós fomos chamados. Então, primeiro, para honrar. Segundo, filhos, obedecei os vossos pais, Efésios 6, 1, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses 3, 20, eu estou até perdido aqui. Espera aí. Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Meu Deus, se nós temos dificuldade em honrar, dirá em obedecer, né? Se você não tem a capacidade, não está tendo a capacidade de honrar, que é estimar, né? Que é acatar. Imagina obedecer, né? Obedecer, acatar uma ordem. Acatar aquilo que seu pai fala. E lá,
para a gente falar mais um pouco sobre isso, lá em Provérbios 6, a partir do 20, diz assim: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. 21. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são como o caminho da vida. Pastora, por que eu preciso obedecer aos meus pais? Ah, então é só porque Deus falou que tem que obedecer e pronto? Vamos lá, né? Saber ler a Bíblia é tudo. Entendimento e conhecimento é tudo. A palavra de Deus diz que nós erramos, nós pecamos por falta de entendimento. Então vamos estudar. Olha só por que é bom obedecer. É importante obedecer. Os mandamentos são lâmpada. Amém? Não foi isso que nós lemos agora? Vocês estão muito quietinhos. Os mandamentos são lâmpadas. Amém? Amém. A lei é luz. Amém? A repreensão é o caminho da vida. Amém? O mandamento é direção ao andar, proteção ao dormir, né, obedecer, proteção ao dormir e companhia ao acordar. Sabe por que nós precisamos obedecer? Porque nós precisamos trilhar um caminho. Nós temos o objetivo e nós temos o caminho. Nós estamos caminhando para um alvo. Quem caminha para um alvo, quem caminha na vida, precisa de luz, precisa de direção, precisa de companhia. E você tem tudo isso quando você obedece os seus pais. Entende? Quando eu obedeço o meu pai, os meus pais, quando eu obedeço os meus pais, eu abro um leque de lâmpada, de luz, de direção, de companhia para minha caminhada em rumo ao céu. É mais fácil chegar lá quando o caminho está luminoso. É mais fácil chegar em luz do que em trevas. Na verdade, em trevas você não vai chegar. Porque o caminho para o qual nós precisamos seguir é Cristo. E esse caminho também diz respeito à obediência aos nossos pais, porque a palavra de Deus nos diz isso. Então nunca se esqueça isso. O mandamento que o seu pai te dá é lâmpada. A lei que ele te dá é luz. E a repreensão que ele te dá é o caminho vida. Amém? Então vamos obedecer os nossos pais. Nós precisamos obedecer em amor. Pastora, como que eu vou obedecer? Meu pai não tem sabedoria, minha mãe não tem sabedoria. Ou como eu vou obedecer um pai, uma mãe que fala para eu fazer coisas erradas? Não é disso que a gente está falando. É claro que você não vai infringir a lei para obedecer o seu pai e a sua mãe, né? Porque pode acontecer do seu pai e da sua mãe querer que você faça alguma coisa ruim, porque eles não são cristãos, não têm base, não têm princípio bíblico. Então você precisa realmente orar por esses pais. Então, você precisa honrar esses pais, não obedecer aquele mandamento ruim, mas você precisa honrá-los, porque na sua atitude o Senhor vai ganhar os seus pais, através de você. Então, como obedecer a um pai, por exemplo, que tem até um ensinamento correto, uma conduta correta diante dos ensinamentos bíblicos, mas não é um pai amoroso, não é um pai dedicado, não é uma mãe amorosa, não é uma mãe dedicada, da mesma forma que você vai honrar um pai ímpio. Você precisa obedecer em amor, o amor que vem do Senhor. Ora, obedecer em amor não é você obedecer em sentimento, ou seja, eu preciso sentir amor pelo meu pai, porque eu quero obedecê-lo em amor. É óbvio, claro que você precisa sentir amor pelo seu pai. Só que o amor é perceber o amor pelo seu pai, pela sua mãe. Mas o amor ele não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Amém? O amor é uma pessoa. Se o amor é uma pessoa, isso significa que você precisa dessa pessoa para amar. Amém? Quem é o amor? Quem é o amor? Quem é o amor, gente? Vocês não têm Jesus? Vocês não conhecem o amor? Quem é o amor? Jesus é o amor. Então, do que você precisa para obedecer o seu pai e a sua mãe, que não tem sabedoria, que não exala amor sobre a sua vida, que não te trata da maneira como você gostaria que ele te tratasse, você vai pedir Jesus para colocar na sua mente, para derramar sobre a sua vida esse amor. Então, como se fará isso? Deus, eu
Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus na minha casa, no meu coração. Eu decido hoje obedecer os meus pais obedecer os meus pais em amor. Eu decido. Obedecer em amor é uma decisão, porque você decide colocar Cristo na sua vida. Você decide abrir mão das suas vontades, dos seus sentimentos de revolta, dos seus sentimentos de tristeza, dos seus sentimentos de decepção. Você decide abrir mão disso e você decide obedecer e honrar os seus pais como Cristo fez. Como Cristo faz, com o amor de Cristo, com o próprio Cristo que é amor. Muitas vezes nós batemos cabeça dentro do nosso lar, e eu não estou aqui julgando ninguém não. Estou falando de experiência própria. Muitas vezes nós batemos cabeça dentro do nosso lar porque a gente esquece que Jesus é amor. Porque a gente esquece que é só estar cheio dele que nós vamos estar cheios de amor. A gente esquece que é só estar cheio dele que as outras coisas não importam tanto mais. A gente esquece que é só estar cheio dele que nós temos a capacidade de amar como nós não tínhamos antes. Que nós temos a capacidade de empatia que nós não tínhamos antes. Quando nós entendemos que ele veio para resolver todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que ele tem todo o poder está sobre ele. Se ele tem todo o poder, você imagina, se ele não vai ter o poder de transformar o seu pai, de transformar a sua mãe, se ele não vai ter o poder de colocar amor no seu coração pelo seu pai, pela sua mãe. Imagina, se Deus não pode fazer isso, se ele não pode fazer isso, rasga a sua Bíblia. Porque ela é mentirosa. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que essa palavra não é mentirosa. E eu sei que ele se levantará em meu favor no tempo oportuno. Ele só está me amadurecendo. Ele só está tratando comigo. Mas pastor, eu tenho um pai agressivo, eu tenho uma mãe agressiva. Ele está tratando com você. Calma, tenha sabedoria para não irritá-lo. Tenha sabedoria para não instigá-lo a fazer isso. E é claro que em alguns casos tem que denunciar, gente. Não estou falando aqui que todas as pessoas têm que apanhar, não. Pelo amor de Deus. Caso de agressão tem que ser denunciado. Mas às vezes nós estamos levando uma parada na bunda e está dizendo que é agressão, pelo amor de Deus. Essa geração mimizenta. Então tome cuidado. Obedeçam seus pais. Obedeçam, porque há promessa na obediência, há promessa na honra. Sabe, obedeçam para que os seus dias se prolonguem na terra e para que você vá bem. As pessoas esquecem que a honra, ela abre o caminho para a longa vida. Mas abre também caminho para a prosperidade. Abre também caminho para que tudo vá bem. Isso é um princípio que Deus lança sobre a nossa vida. Isso é uma consequência que Deus lança para a nossa vida. Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe. É uma dobradinha aí, gente. É longa vida e prosperidade. Prosperidade no sentido de tudo dar certo, de tudo te bem. Não que você não vai ter problema, não vai ter passar por situações difíceis. Mas é porque você vai ter Jesus com você todos os dias da sua vida. E isso basta. Obediência e honra ao pai e à mãe chama a presença de Cristo para a sua vida. Da mesma forma que a desonra e a desobediência afastam o Espírito Santo da sua vida. É uma questão de pecado. Desobedecer e desonrar é uma questão de pecado. E o pecado gera o quê? Fala mais alto aí, por favor. O pecado gera o quê? Morte. Quando desobedecemos e desonramos os nossos pais, nós invocamos a morte. Nós chamamos a morte. E muitas vezes nós chamamos tão alto que ela vem precoce. Isso é muito verdade. Eu não estou aqui falando figuradamente, não. Que bom que eu me arrependi. Que bom que eu decidi honrar o meu pai. Que bom que eu não tive uma morte precoce. Porque Deus teve misericórdia de mim. Você foi chamado para ser elo. Elo que liga ao futuro. Nós, como filhos, somos chamados como elo que liga ao futuro. Somos chamados a sermos perpetuadores dos princípios que os nossos pais nos ensinaram. Como que os seus filhos conhecerão a Deus? Como que seus filhos conhecerão os princípios? Quando você for o elo de ligação. Quando você ensinar os seus filhos, quando você ensinar os seus filhos a honrar pai e mãe, a obedecer pai e mãe, você colherá no futuro honra, obediência
e todas as outras coisas que você colher, que você plantar. Ah, então é por isso que eu sou assim com minha mãe, é por isso que eu não tenho obedecido a minha mãe, que minha mãe não tem me ensinado, porque meu pai é crente e não tem me ensinado, porque eles não fazem culto doméstico comigo, porque eles não me ensinam isso, não me ensinam aquilo. Se detenha como filho nessa noite. E pense que quando você tiver os seus, você tem um compromisso e um chamado para ser elo de ligação e perpetuação da doutrina do Evangelho e da graça maravilhosa de Cristo sobre a sua vida. Minha voz já se foi, mas está dando para entender bem o que eu estou falando, né? Minha garganta já está... Outro chamado que nós temos. Até aqui, horas? 10 para as 8? Você falou que eu tinha 1 hora. Ai, gente, tá vendo? Tava toda boba que tinha 1 hora. Vai dar 1 hora? Tá bom, vamos lá. Sem perder tempo, então. 1 Timóteo 5:4. Ai, gente, então me ajuda aí. Vai abrindo pra mim. Dani, tô nervosa agora. Fiquei nervosa. Dani, abre pra mim em 1 Coríntios 13:11. Quem mais tá com Bíblia? João. Abre pra mim, por favor. Em 1 Timóteo 5:4. Você vai ler primeiro agora pra mim, tá, João? Mas espera aí um pouquinho. Vini, você tá com... Lúcio, quem tá com Bíblia? O Wallace? Ah, tá. O Vini, então, por favor. Lê pra mim. Você vai ler pra mim daqui a pouco. Em Efésios 4:14. 1 Timóteo 5:4. Dani, 1 Coríntios 13:11. Vini, Efésios 4:14. João, por favor. Evangelista João. Então, se a viúva, né, tem filhos e tem netos, ela tem que, os filhos e os netos têm que cuidar dessa viúva, né, como mandamento do Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós precisamos cuidar dos nossos pais. A palavra de Deus é clara, cuidar dos nossos pais. Nós precisamos cuidar, ter zelo. Gente, nós às vezes, a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. E às vezes, e realmente nós temos amigos que são tão maravilhosos, né? Nós temos o privilégio de amizades de Deus mesmo. Mas o que acontece é que nós muitas vezes priorizamos as nossas amizades e não honramos e não cuidamos dos nossos pais com devido cuidado. Né? Muitas vezes nós fazemos tanto pelos de fora e não fazemos pelos de dentro. Não é errado ter amigos, não é errado você ajudar um amigo na hora da angústia, não é errado você tratar um amigo como irmão, não, isso é digno, isso é correto. Mas nós não podemos preferir as pessoas de fora ao invés dos de dentro da nossa casa. Sabe, eu não posso honrar mais os outros do que a minha filha, do que o meu marido. Sabe por que eu não posso? Não é pelo fato deles serem melhores do que os meus amigos, ou o André ter que me honrar porque eu sou melhor do que os amigos dele. Não. Nós temos que fazer isso porque isso é um princípio. Se você não tem isso dentro de casa, o que você vive não é real. Sabe, o que você vive fora não é real. Há uma quebra de princípio aí. Pelo amor de Deus, nós temos que priorizar a nossa família, nós temos que cuidar dos nossos pais, nós temos que amar os nossos pais, nós temos que ter dedicação com os nossos pais. Nós precisamos fazer isso e depois sim, cuidar dos de fora, amar os de fora. Mas como nós vamos fazer isso da maneira correta, como agrada ao Senhor, se nós não fazemos isso dentro de casa? Gente, tem filho que não dá um centavo para o pai, filhos que trabalham, que ganham seu dinheiro, não ajudam em casa, acham que os pais têm que fazer tudo por eles, pelo amor de Deus. Ensina o seu filho, pai, a separar o dinheiro se ele estiver recebendo. Ensina que ele tem que entregar ao Senhor, que ele tem que ofertar ao Senhor. Mas ensina também que em amor ele precisa ofertar na sua vida. Porque pai e mãe são os sacerdotes dentro de casa. Se esse princípio não é feito dentro de casa, não tem como fazer fora de casa de uma maneira íntegra. Nós estamos vivendo uma utopia. E eu conheço histórias de filhos que não honram seus pais nem com dinheiro, nem com nada, nem com obediência, nem com cuidado. Nós precisamos cuidar dos nossos pais.
Nós precisamos honrar os nossos pais. Esse cuidado está sobre sua responsabilidade. Não se esqueça disso. Nós fomos chamados para sermos maduros. 1 Coríntios 13, 11. É preciso amadurecer. Deixar de ser menino. Deixar de ser menina. Efésios 4, 14. Maturidade. Nós somos chamados para sermos filhos maduros. Sabe, a nossa geração é uma geração tão medíocre, tão infantil, tão imatura. Nós estamos birrentos porque o nosso pai não compra aquilo. Nós ficamos com raiva porque o nosso amigo tem isso e nós não temos. Nós criticamos os nossos pais porque eles não dão uma vida que você gostaria de ter. Sabe, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos de maturidade. Nós julgamos os nossos pais pela falta de sabedoria, por tudo que eles fazem, que você esperava que eles não fizessem, e por eles não fazer aquilo que você esperava que eles fizessem. Você precisa amadurecer, você precisa entender que como a sua situação dentro do seu lar diz respeito a você e não ao outro. Queridos, nós precisamos amadurecer para que as coisas mudem. Você não tem capacidade de mudar o seu pai, você não tem capacidade de mudar a sua mãe, isso é fato. Amadureça e entenda isso, ou você vai crescer como uma criança birrenta, como uma criança imatura, que não aceita a sua situação, que não aceita o que está acontecendo, a realidade da sua casa. Você não tem como mudar a realidade da sua casa mudando o seu pai, mudando a sua mãe, idealizando um pai e uma mãe perfeitos, porque eles não são. Você não pode mudar a realidade deles, mas algo você precisa entender. Se você for maduro, se você deixar de ser menino, se você deixar de ser menina, se você parar de deixar ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer experiência de um colega que faz uma coisa errada e você pega e faz também, você só pode mudar você. A maturidade traz isso. A maturidade nos faz entender que a gente só consegue mudar a nós mesmos. E quando eu mudo, o ambiente muda. Quando eu mudo, o que está à minha volta é mudado. Vocês perceberam a oração que o meu marido fez aqui? Senhor, obrigada pelas mudanças que estão acontecendo na vida da Paula. Quem ouviu? Ele pode testemunhar. Porque eu estou praticando a minha transformação. Eu estou praticando o que eu estou aprendendo. E por que eu estou aprendendo? Porque eu estou desejando com todas as minhas forças. Eu estou desejando com todas as minhas capacidades e com todo o meu pensamento. Eu estou desejando, como eu desejei antes na minha vida, ser a melhor serva dentro da minha casa. Todos os dias eu oro ao Senhor, eu clamo, eu choro, eu clamo ao Senhor. Ele não sabe, está sabendo agora. Todos os dias eu clamo ao Senhor. Deus, me ajuda a servir o meu marido e a minha filha como ao Senhor. Eu quero servir, eu quero aprender a ser serva, eu quero aprender a servir a tua casa. E eu sei que se eu aprender a servir dentro da minha casa, eu vou servir com maior excelência dentro da igreja. Porque esse é o ministério da esposa, servir a sua casa, e o serviço dentro da sua casa vai exalar por onde a família dela for. É isso que eu estou pedindo ao Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. E eu tenho aprendido nas minhas dificuldades. Tem muito que aprender, eu só estou começando. Mas eu dei um start de transformação na minha vida. E eu já estou vendo a transformação dentro do meu lar. Porque eu estou mudando, o ambiente à minha volta mude. Você quer que seus pais mudem? Seja maduro o suficiente para entender que se você mudar, o ambiente à sua volta vai mudar. Amém? Então deixa eu me adiantar. Aí eu coloquei aqui ser grato, vou dar uma pulada aqui porque eu quero fechar. Ó, um outro chamado, ser grato. Eu só vou dar referência se vocês quiserem ler em casa. 1 Tessalonicenses 5, 18.
Para de reclamar do que você não tem e comece a agradecer pelo que você tem. Seja bom filho, o outro chamado. Gênesis 4, 7. Seja sábio. Provérbios 19, 26. Eu anotei aqui. Muitas vezes, você vai perceber que vai precisar oferecer aquilo que não foi ofertado a você. Não culpe seus pais. Mude essa história. E antes de... vou chamar vocês aqui, para nós vamos ter um momento mesmo profético. Ser sábios, eu já falei, né? Provérbios 19, 26. Perdoar e pedir perdão. Colossenses 3, 13. Eu vou ler porque já está aberto aqui. Colossenses 3, 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe, queridos, você precisa entender, amadurecer e entender que você precisa liberar perdão para o seu pai. Você precisa liberar perdão para sua mãe. Você precisa entender que na dificuldade deles, eles fizeram o máximo dele. Você precisa entender que muitas vezes eles não te ofereceram, porque eles não tinham para oferecer. Tanto emocionalmente como materialmente. Você precisa entender que, mesmo errando, não foi a intenção deles errar. E você vai entender muito isso quando você tiver filhos. Então, tenha caridade, tenha amor, tenha paciência, tenha generosidade com seus pais. Entenda isso. Amar hoje como você nunca o amou. Decida honrá-lo hoje, honrá-la hoje como você nunca o fez. E dentro dessa palavra, nesse momento, eu quero te dar uma oportunidade de você, como filho maduro, não criança, criança na fé, criança espiritual, criança emocional. Porque criança emocional não entende o que eu estou falando nessa noite. Criança emocional é muito limitado, é muito pequeno. Agora, se você está amadurecendo, se você quer ser maduro, se você entende que Deus tem muito mais para você do que essa vida que você está vivendo, e de repente as coisas no seu lar estão caminhando conforme Deus deseja, glória a Deus. Hoje você pode agradecer ao Senhor por isso. Mas se não é o seu caso, ou mesmo que tudo vai bem, mas tem alguma coisa que você queira pedir perdão ao seu pai, eu queria que você fosse até o seu pai nesse momento, ou a sua mãe, se os dois estiverem, eu queria que você... Deus falou que ia ter um momento profético aqui hoje. Mesmo em casa, se você estiver em casa, você faz isso também. Chama seu pai, chama sua mãe, vai até ele agora. Importante, detenha-se como filho. Amém? Não é a hora dos pais pedirem perdão. Ok? Os pais agora vão somente liberar perdão. Eu vou orar antes de vocês fazerem isso. E você vai a seu pai. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, não, gente. Isso é um momento seu. Se você não tiver o seu pai aqui agora, sua mãe, interceda pelas pessoas que vão fazer isso agora. E quem sabe você chega em casa e faça isso. É tempo de recomeçar. Recomece como um filho amado. Recomece como um filho cheio do Espírito Santo, como um filho cheio de sabedoria, como um filho cheio de amor, como um filho que vai mudar o ambiente do seu lar. Recomece. Sabe, talvez você esteja aí pensando, como eu vou recomeçar? Recomeça assim, pedindo perdão. E Deus vai direcionando. Você lembra que obedecer abre caminho de luz? Te mostra o caminho que você deve andar? Obedeça e Deus vai trilhar o caminho para você.